Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é o filme A Lista da Minha Vida, que é da Netflix. Ele tem uma nota boa no IMDb, 6.9 de 10. O filme é dirigido por Adam Brooks, ele é mais conhecido pela série Amor e Trapaças. Então vamos falar desse filme aí, que está bastante famoso, onde mostra a história de uma mulher chamada Alex, que ela tem a mãe dela que ela trabalha para ela trabalha como marketing, só que o grande problema é que ela tem uma vida monótona, né? Ela não quer expandir ela, o namorado dela tá criando um jogo e não quer nem saber direito, só quer saber em transar com ela, mas não quer saber nada de futuro, de ter filho, essas coisas, montar uma vida com ela, e a mãe dela vai percebendo essas coisas, só que o grande problema é que ela acha que ela tá tão acomodada. A mãe dela descobre que o câncer que ela tinha voltou. E com isso, passam-se meses, a mãe dela morre. E quando que vai mostrar a divisão dos bens, né? Já que a mãe dela tinha um monte de dinheiro, ela descobre que a Alex não ganhou nada. Ela ganhou apenas uma carta, um envelope. E também ela foi demitida da área de marketing, tanto que ela fica revoltada, mas ela fala com o Brad, que é o advogado responsável pelo testamento, e aí com isso ela lê essa carta com mais calma, que ele pede para ela ler quando ela estiver sozinha. Tinha uma carta que era uma lista que a Alex criou quando ela era adolescente, de todas as coisas que ela queria ter feito na vida, mas nunca fez. Por exemplo, fazer uma tatuagem, fazer as pazes com o pai dela, fazer um stand-up comedy, que mais? Encontrar o amor verdadeiro, entre outras coisas. E aí a mãe dela até deixa um DVD que fala que encontrou essa lista, que seria muito legal ela fazer todas as coisas, menos dirigir, porque ela não é boa motorista, e também uma tatuagem, que são coisas que pela mãe dela ela arriscaria. E aí ela fala que ela tem um ano para completar até o final, acho que está em fevereiro, se eu não me engano, que ela morreu, e ela tem até o fim do ano para ela completar, para ela ganhar parte da herança dela. Só que ela não sabe o que é, mas mesmo assim ela topa o desafio. A primeira coisa que ela vê e faz, ela acaba com o namorado dela, vê que não tem futuro continuar com ele, por causa que ele, olha a ideia dele, ele queria ganhar o dinheiro da herança dela para investir no jogo dele e ela ser como se fosse uma funcionária dele, uma coisa assim. Ela fica revoltada, acaba com ele, vai morar sozinha. E tem também ser professora, que era um sonho dela que ela tinha parado de ser. Toda vez que ela completar um objetivo dessa lista, o Brad vai entregar para ela um DVD. Sim, pessoal, vocês vão achar que é uma coisa antiga, mas é uma coisa que ela queria deixar marcada para a filha dela para a vida inteira. E aí, com isso, ela vai a primeira vez no stand-up, chama até o Brad, porque ele tem que acompanhar ela. Um cara primeiro tenta dar em cima dela e depois começa a menosprezar ela quando ela está em cima do palco. Aí ela acaba com o cara, fala um monte de coisa e completa o primeiro objetivo. E aí é legal que toda hora que ela completa o objetivo, ela pega uma memória da mãe dela e vai falando o que ela pensava, o que ela não pensava, o quanto ela amava ela, que ela tinha que mudar a vida dela, que era uma coisa pro bem dela. De início ela não vai entendendo, mas vai seguindo a lista. O grande problema é que ela não consegue vaga de professora, até que o Brad indica para ela um lugar para ela trabalhar. Ela vai lá. O grande problema é que ela já encontra um aluno problemático e revoltado, que ela tenta conversar com ele para ele fazer primeiro o teste lá. O cara manda ela se ferrar. Ele estava desenhando, na verdade, ela pega, ele fica revoltado, manda ela se ferrar e eles vão para a direção. Até que ela encontra o tal do Garrett, que era um cara que ela tinha visto no metrô, achou ele bonito e tudo mais, e descobre que ele é o diretor de lá. E com isso ela começa a gostar dele, começa a sair com ele, começam a namorar. Só que o grande problema é que eles vão vendo que eles não são exatamente o que eles queriam que seja. Por exemplo, ele só chamava ela para ir na casa dele, ele nunca tinha ido na casa dela. E com isso ela decide fazer um jantar, chama os amigos. Só que o grande problema é que o Garrett não gosta daquelas coisas, pessoal. Ele acha uma coisa muito baixa. Quando ele fala isso, ainda mais que a amiga dela fala que ele jamais seria o amor verdadeiro dela, eles ficam revoltados, eles terminam.
E aí a gente vai vendo também que ela decide tentar falar com o pai dela e fazer as pazes, que já de acordo com a mãe dela, o pai dela traiu a mãe dela e abandonou eles. E com isso ela tem aquela mágoa. Ainda mais que ela tem os dois irmãos, que são o Julian. Ela fala com o pai dela e fala que a mãe dela não era tão santa quanto ela imaginava, que ela tinha um segredo. Até que ela descobre, pessoal, que a mãe dela na verdade traiu o pai dela. E com isso ela engravidou antes deles casarem. E com isso ela não é filha do tal do Samuel. Quando ela descobre isso, contrata um detetive com a ajuda de quem? Do Brad. Que o Brad tem a namorada Nina, que é uma bela mulher, que eles estão juntos faz anos e tudo mais. Só que ela trabalha em Nova York, né, pessoal? E aí o Brad, junto com a Nina, decidem, a verdade, encontram uma pista da onde que tá o pai dela. Eles decidem ir junto. Só que no meio tempo, pessoal, quando que a Nina tá fazendo check-in, ela vê que o Brad e a Alex tinham uma relação que poderia ser muito mais que uma amizade. E com isso, ela inventa uma desculpa na primeira vista do Brad, que ela vai para Nova York trabalhar. Só que mais para frente descobre que não é isso. Aí a Alex consegue ir dirigindo junto com o Brad. Quando chega lá, se apresenta pro cara que estava o vocalista, né, da banda, que ele é de uma banda. Ele fala por que ele estava olhando para eles tanto tempo, achando que é da Receita Federal, essas coisas. Até que ela fala que ela conheceu, a mãe dela conheceu ele quando eles eram mais novos e teve ela. Aí ele vai sendo mó carinhoso com ela, vai falando que ele foi uma vez lá, mas quando que ele viu o Samuel, ele não aguentou e fugiu e nunca mais quis saber do paradeiro dela. Fala um monte de coisa e ela vai achando uma coisa bonita. E aí ele pergunta, você vai ficar até quando? Que ele, na verdade, saíram numa cidade do interior dos Estados Unidos, mais de 2 horas e meia dirigindo. E aí ela fala que podem combinar 10 horas num lugar lá, ele fala, beleza. E aí quando que eles estão voltando, o Brad confessa pra Alex que a Nina foi embora porque ela notou que eles estavam se gostando. E eles, como tinham tomado todas e estavam felizões com o reencontro do pai dela, eles decidem ficar juntos, eles acabam transando e aí no dia seguinte o Brad acorda lá pelas 11 horas, quando ele desce ele vê ela lá sentada, parada. O pai dela verdadeiro, que é o Johnny, nunca apareceu, mentiu para ela, enganou ela como ele fez a vida inteira, na verdade ele nunca queria saber dela, inventou um monte de lorota. E aí quando que eles voltam, o Brad acha que vai ficar com ela, até que ela fala que as coisas não são bem assim, ainda mais que ela vê o Garrett entrando. E aí ela conversa com o Garrett revela que pensou que ele estava bravo o tempo inteiro, que as coisas poderiam ser melhores, que ele gostava de verdade dela, que ele amava ela, que ele podia ser o verdadeiro amor dela. Ela entende, só que ela não gosta também, que ele não gostava dos amigos dela, decide terminar de vez com ele. E aí ganha mais aquele DVD e vai vendo, até que ela decide ficar uma vez na casa lá, onde que ela tinha que acampar com os irmãos. Até os irmãos ajudam ela a acampar lá na casa. E aí ela mostra os DVDs, todas as lembranças, mostra que até um dos irmãos dela mostra que ele ia lá pegar droga, que ele escondia, achavam que ele ficava lá meditando, essas coisas. E ela vai finalmente voltando a ficar perto dos vulgos irmãos, né? Irmão de sangue, só que não do mesmo pai. E aí ela decide também finalmente fazer as pazes com o pai dela, que é o Samuel. Só que o grande problema é que quando que ela acha que completou tudo, ela não completou o amor verdadeiro. Ela até tenta tirar a carta, ela dirige mal pra caramba, pessoal. Ela é muito ruim dirigindo. Ela vai no dia do testamento, o Brad não tá mais lá. Ele falou acho que era o Sullivan, se não me engano, tomar conta do lugar. E aí fala que ele foi promovido, que não sei o que, porque ele teve coragem, que foi uma coisa que ela induziu ele para ele finalmente falar com esse chefe dele. Ele subiu de cargo, só que ele não quis mais ser. E mesmo assim, ela não completando o amor verdadeiro, ela ganha um envelope. Quando ela abre o envelope, ela ganha um outro DVD e revela finalmente o que era a herança dela, que era ficar com a casa que era da mãe dela, pessoal. Ela deixou a casa para ela. E
e o resto dos bens para os outros irmãos, né? E a nora dela. Quando ela vê aquele DVD, ela fala que ela nunca encontrou o amor verdadeiro, que isso aí demora anos, e nem ela sabe se o Samuel ou o Johnny eram um amor verdadeiro. Ela dá uma loucura nela, ela decide ir atrás do Brad, ainda mais que uma das mulheres que ela falava tinha o tal dos 4 perguntas para saber se a pessoa era perfeita para ser o amor verdadeiro. Tanto que ela tentou fazer isso pro primeiro namorado, não deu certo, fez isso pro segundo também, viu que não dava certo, e ela vai lá dirigindo o pessoal atrás do Brad. Ela bate no carro dele e ele sai revoltado atrás dela, perguntando por que ela foi dirigindo e bateu. E aí ela revela que ele vai ser o grande amor, vamos dar uma chance. Eles decidem ficar juntos. Ela faz as pazes com o pai e com os irmãos, né, o Samuel, e termina dessa forma que eu diria incrível. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, gostei bastante do filme. É um filme assim que você pode levar como uma lição de vida, né? Principalmente para aquelas pessoas que acham que não dá tempo de fazer as coisas, né? Tem até isso em várias séries que mostram até aquela paródia do Como Eu Conheci Sua Mãe, que tem aquela lista que eles fazem as coisas, mas eles falam que estão muito velhos para isso. Mas as coisas não são bem assim, ela conseguiu correr atrás da vida dela, conseguiu dar a volta, né? Fez com que a família dela aceitasse ela melhor, já que os irmãos dela tinham inveja, tinha ciúmes porque a mãe tinha um carinho muito maior pela tal da Alex, não tanto quanto por eles, tanto que elas tinham uma relação muito firme. E aí com isso ela estava na cara que ela ia ficar com o Brad, era muito previsível, mesmo ela tendo vários, você já vê desde o início que eles se deram muito bem e tinha tudo para formar uma relação, né? Mas no geral eu gostei bastante do filme. O que eu não gostei é que a metade do filme começa a ficar muito parada. E como eu te disse, esse negócio do Brad é um pouco previsível demais. Mas no geral, eu acredito que é um bom filme. Uma nota 6.9 é muito baixo para um filme desse. A nota que eu dou é uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Estou até um pouco ofegante porque eu tô melhorando uma gripe, por isso eu não gravei mais análise, tá, pessoal? Se você gostou da análise, curta @concorda com o Rafa no Facebook, beleza? Muito obrigado a todos. Tamo junto e até a próxima.